apertando sem me abraçar, uai. Deixa eu ver aqui. Foi no dia que falaram que você não tinha cor do coração? Essa aula foi na quinta-feira. Quarta e quinta. Não foi no dia que falaram que você estava sem cor do coração? Ô, professora, agora assim, que dia que a gente vai ter aula de ciências? Porque mudou tudo. Ah, tá. Tá? Aí vai ser sempre no segundo horário? Na quarta-feira vai ser no terceiro horário. Tá bom. Tá bom? Pessoal, vamos lá, então? Professora, eu mudei de caderno. Ó, nós vamos trabalhar diferente hoje, tá? Eu vou explicar a matéria. Nós temos a parte da enquete, certo? Perguntas e Resposta. Então, todas as dúvidas vocês farão lá, tá bom? Não, enquete. Enquete, vamos fazer uma votação. Professora, Não, perguntas e respostas lá. Oi? aqui no celular não tem. Não tem o quê? Pergunta. Ah, não, tem sim. Todos têm. Se não tiver, tem que atualizar. Vamos lá? Todo mundo vendo a minha tela? Sim. Sim? Então, não vamos perder tempo, tá bom, gente? A professora... Professor, vai ter aula mesmo no sábado? Não tô sabendo ainda, não fui informada. O professor tem que escrever alguma coisa no caderno? Então, bora. Aí, Não entendi. Alguém falou alguma coisa, eu não entendi. para escrever no caderno? Por enquanto, não. Tá bom? Vocês vão prestar atenção no que eu vou falar. Certo? Sim. O professor, é difícil encontrar caderno bonito. É difícil? Uhum. Gente, eu nem sei o que é em livraria mais. Como assim? Livraria. Para quem não saiu, para quem não saía de uma livraria, né? Acho que já faz mais de ano que eu não vou. Isso é uma livraria robótica. Você pode abrir no Google, pegar um livro, pelo documento. Ó, pessoal, vamos lá? Pronto? Todo mundo prestando atenção? Sim? Vamos lá, então. O que nós vamos falar nessa aula? Nós vamos falar sobre ecologia, certo? Então, a nossa aula hoje é referente à ecologia. É uma coisa relacionada ao meio ambiente, né, professora? Exatamente. Nós vamos falar algo relacionado ao meio ambiente. Nós humanos, né, não somente nós sempre observamos e ficamos encantados com a beleza do nosso planeta, tá? Nós temos partes tristes do nosso planeta? Temos, mas nós também temos regiões do nosso planeta que são completamente, no meu ponto de vista, exuberante, ou seja, muito lindo. Muitas pessoas observam o céu, observam o sol, em dias chuvosos, que tem sol e chuva, podemos observar um arco-íris, ver as cores diferentes, né? Representado ali, se espalhando ali pelos gases, né, no reflexo. Podemos observar os rios, cachoeiras, lagoas cristalinas. Então, tudo isso nos encanta. E isso faz parte do nosso ambiente, faz parte da ecologia. E é isso que nós iremos estudar nesse capítulo, tá? Retratando cada parte, verificando a importância de cada parte, né? Não só para nós, mas também para os outros seres vivos. Como nós falamos lá, ecologia, tá? O que significa ecologia? Alguém saberia me explicar? Ecologia é cuidar. Pelo ecossistema, professor?
faz parte, mas a palavra ecologia, É cuidar do meio ambiente? não. Significa o quê? Eco significa casa, logia, estudo. Então, nós vamos estudar o ambiente onde nós estamos vivendo, onde nós vivemos, tá? Então, falando de uma maneira literal, ecologia é o estudo dos seres vivos em suas casas, ou seja, nos seus Tá. ambientes. É isso que nós vamos estudar nessa parte, tá? Além de nós estudarmos o ambiente que cada ser vivo vive, nós vamos também ver as relações que esses seres vivos têm com o meio ambiente e com os outros seres vivos posteriormente. O próximo capítulo é a relação de um ser vivo com o outro. Nesse capítulo, nós vamos verificar o quê? O vínculo, a relação de um ser vivo com o meio ambiente, certo? A parte de ecologia, ela é muito extensa, tá? Ela é estudada desde lá de 1800 e bolinhas, né? Desde 1800 e bolinha, nós temos biólogos, nós temos zoólogo, estudando a parte da ecologia. Então, é um estudo muito antigo, tá? A área da ecologia, gente, ela é muito extensa, ou seja, muito grande, muito vasta e muito complexa. Então, eles dividiram essa parte para o estudo, porque a ecologia, ela está dentro de biologia. Então, quem faz biologia, estuda lá ecologia. Só que ela é tão grande que se tornou algo específico, ou seja, quem estuda biologia depois pode seguir o ramo da parte da ecologia, por ser muito complexo e muito vasto, tá? Nós sabemos que nós temos níveis de organizações, divisões, certo? Lembram disso? Para nós estudarmos serviços, nós temos formas de organização, ou seja, essa organização é por níveis. Analisando desde a parte da biologia, nós podemos dividir, nós podemos nos organizar da seguinte maneira. Nós somos formados por átomos, o aglomerado de átomos forma as moléculas, o aglomerado de moléculas forma as organelas, o aglomerado de organelas vai formar a célula vai formar o tecido, que vai formar os órgãos, que vai formar o sistema. O sistema forma quem? O organismo. Lembra que nós já estudamos essa sequência? Vocês lembram disso? Sim. Sim? Sim, agora a gente vai Professora, falar sobre os animais. Se eu ver se eu falar um tá, tipo assim, brava, é porque eu tava brava com meu irmão, porque ele tá vindo aqui sempre no meu quarto. Tá. Pessoal, então nós estudamos esses níveis de organização. O que nós vamos ver nesse tópico? Nós vamos ver os outros níveis de organização que faz parte da ecologia. Então, os outros níveis de organização, que é a continuação, é quem? Organismo, população, comunidade, ecossistema e a biosfera. Então, é isso que nós vamos tratar nesse capítulo. Então, o organismo é a espécie. Por exemplo, eu sou um organismo. Vocês são um organismo, certo? Então, o Caio é um, o Lorenzo é outro, o Levi é outro, a Lídia é outro. Cada um é um organismo. Nós juntos, eu, o Caio, o Lorenzo, a Lídia, a Ana Beatriz, o Levi, o outro Lorenzo, o Matheus, a união de nós forma a população, tá? Por exemplo, eu, o meu cachorro, o meu gato, as minhas plantas, formam o quê? A comunidade, ok? E o ambiente onde nós vivemos é o ecossistema.
certo? E os diferentes ecossistemas formam o quê? A biosfera. Entender essa parte? Sim. Então, nós podemos observar aqui do lado que a biosfera é o conjunto dos ecossistemas do planeta, tá? Então, ele é o maior nível de organização da biologia. Então, nós temos lá a litosfera, que é a parte do continente, a hidrosfera, que é a parte aquática, e a atmosfera. Esses três formam o quê? A biosfera. Então, nós temos o ecossistema e na parte da hidrosfera, ou seja, a parte aquática, uma comunidade que vive lá. Nós temos um ecossistema na parte terrestre, uma comunidade que vive aqui. E a união de todos forma o quê? A biosfera. Certo? Pode falar. Ah, Matheus, professor, você pode mandar esse slide? Sim, eu vou colocar esse slide lá no template do meu Bernoulli, que é a aula de hoje, referente à aula de hoje. Ô, professor, é porque o Bernoulli não tá funcionando. Ele tá entrando, só que não tá funcionando todas as unidades de aprendizagem. Mas o terceiro bimestre tá, né? Normal. Não, ele não tá entrando no Bernoulli. Tá, depois eu verifico com o Paulinho, mas eu vou postar lá, certo? Provavelmente até amanhã já está regularizado, eles devem estar atualizando, por isso que está lento ou nem entrando, certo? Por isso que você não pode passar tarefa, porque não tá funcionando no Bernoulli. Então, presta atenção. Gente, essa parte da ecologia, ela é dividida em biomas, tá? Então, nós temos no mundo vários biomas. E nós temos os biomas de destaque aí brasileiros. Então, eu coloquei aqui para nós estudarmos o quê? Os biomas brasileiros. Então, olha esse mapa aqui. Esse mapa aqui, nós podemos verificar que no Brasil existe quantos biomas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos 6 biomas no Brasil. Então, os biomas são o quê? Grandes áreas ecológicas, né? Com características semelhantes. O que seriam essas características semelhantes? As árvores são semelhantes, os seres vivos que vivem ali são semelhantes, o clima, o relevo é semelhante, o solo é semelhante. São características compartilhadas, semelhantes ali. Pode falar, quem estava falando? Alguém está falando? Ah, o Matheus e o Gabriel levantaram a mão. Pode falar, Matheus. Não, é porque eu queria te falar aquilo mesmo, mas eu esqueci de baixar a mão. Ah, tá. Caio? Eu queria perguntar qual que é o bioma onde está Minas Gerais. Ele está entre dois? Aqui, ó. Olha no mapa, Caio. Nós estamos nesse rosa aqui, ó, cerrado, tá? Tá. Certo? Gabriel? O Caio pegou minha pergunta. Ah, tá. Pessoal, então continuando aqui. Existem outros biomas no mundo? Sim, nós temos outros biomas. Por exemplo, tem um bioma que eu sou apaixonada. Por exemplo, o bioma que eu gosto muito chama-se Floresta Temperadas. Nós encontramos ela principalmente na região lá do Japão, em regiões com temperatura mais amenas, certo? Olha lá a fotinha do Caio. A foto do Caio demonstra também um tipo de bioma, que é das coníferas. Nós não temos no Brasil, mas nós temos aquele bioma ali chamado coníferas, que é um tipo de bioma também no mundo. Nós temos também um bioma chamado tundra, que é a região mais fria do mundo. Eu quero ir lá. Professora, qual é esse que você falou mesmo, o bioma que você falou? Tundra. Não, aquele que você gosta.
de floresta temperada. Tá? O que que é isso? Então, o bioma tundra Professora, são regiões o tipo frias, de- congeladas, certo? Mas o que nós vamos focar? Nós iremos focar nos nossos biomas brasileiros. Pode falar, Gabriel. Ah, professora. É... Ah, tá. Ah, ah, Fala, gente, Gabriel. professora, eu queria falar, o tipo de bioma que você falou é aquele lá da Flores Rosa, Do quê? lá do Japão, as flores rosas. Tundra? Não, tundra não. Não, a temperada. A temperada tem uma parte no Japão que pega ela. Bem pequenininha, mas tem. São Mas árvores bem coloridas, avermelhadas, alaranjadas. Professora, Sim. é essa daqui, ó, que você tá falando? Calma aí, eu vou colocar. Professora, é uma floresta com cheia de árvores que são... Exatamente, Caio. Eu pesquisei isso no Google. Nossa, é a mesma foto Apareceu, eu que eu tirei achei. print e colei pra colocar É a aqui. mesma foto que apareceu aqui. Aham, eu pensei, bioma de floresta, da floresta temperada. Eu acho Apareceu muito isso. Agora Foi vamos isso É mesmo. aquele, é o lugar de onde aquele cara lá do Que Lugar Bonito, que ele tá falando desse lugar aí. É muito bonito. Ó, nós vamos focar agora nos biomas brasileiros. Então, nós temos 6 grandes biomas brasileiros, certo? Então, olhem o mapa aí, eu vou descrever cada bioma e eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar, tá? Os biomas, gente, é o quê? Biomas são conjuntos de ecossistemas onde a vegetação e os animais que vivem ali compartilham, né, algumas características, algumas e também tem algumas diversidades biológicas próprias de cada um, tá? Então, segundo o IBGE, são classificados 6 biomas brasileiros e nós temos também um bioma marinho, tá? Ou seja, aquele bioma aquático. Então, quais são os biomas terrestres brasileiros? Amazônia, que é essa parte verde, Cerrado, que é o cor-de-rosa, tá? A Caatinga, que é essa parte salmão, o Pantanal cinza, bioma da Mata Atlântica azul e o Pampas, La Pampas, que é essa parte branquinha aí no final, tá? Então, o bioma da Amazônia... Oi, pode falar, Caio. E eu que levantei a mão, Pode falar, Gabriel. a gente tá meio que dentro do bioma de Cerrado, e meio que na Mata, o bioma de Mata Atlântica. Não, nós aqui em Frutal, nós estamos no bioma cerrado. Ah, sim, mas Minas A Mata Gerais. Atlântica pega bem lá na divisa, você vai entender por quê. Bem lá na divisa de Minas Gerais com São Paulo e Rio de Janeiro. Sim, professor, mas eu tô falando, Minas Gerais, ele tá um pouco de Minas Gerais dois biomas. pega 3 biomas hoje, tá? Mata Atlântica, Caatinga e Cerrado. Ok? Ok. Ó, nós vamos ver lá o bioma da Amazônia, tá? Ele é considerado o maior bioma brasileiro, tá? Por quê? Porque ele tem uma maior reserva de diversidade biológica do mundo. Essa aqui, né? O verdinho aí. O bioma Amazônia corresponde quase a metade do território brasileiro, ou seja, metade do território nacional, tá? Então, esse bioma ele vai atingir o Acre, o Pará, o Amazonas, né? O Amapá, Roraima, parte de Rondônia, parte do Mato Grosso, parte do Maranhão, parte do Tocantins. Então, ele vai pegar toda essa região. É caracterizada por climas quentes, é uma floresta muito úmida, a sua vegetação é densa, tá? Então, todas essas características que eu tô falando para vocês,
é clima quente, úmido, e uma vegetação densa, é tudo característica da floresta amazônica. E outra característica bem marcante é o quê? Que as árvores dessa região, elas são de grande porte, ou seja, são bastante grandes, tá bom? Então, essa é uma das características desse bioma, ok? Exatamente, Caio, essa daí. Tem outra imagem aqui embaixo, ó, que eu posso mostrar para vocês. Eu coloquei o resuminho dela aí, certo? Logo em seguida, nós vamos falar também sobre o bioma cerrado, ok? O bioma cerrado, que é a região onde nós vivemos, tá? Ele é considerado o segundo maior bioma do Brasil, pelo seu tamanho, pela sua extensão. Ele vai pegar vai pegar partes dos estados do Maranhão, do Distrito Federal, do Goiás, do Mato Grosso, Minas Gerais e também do Tocantins, tá? Ele ocupa pequenas áreas em todos esses 6 estados que eu citei para vocês. Como que é o clima no Cerrado? Ele é um clima tropical sazonal, ou seja, com períodos de chuvas e período de secas. Por exemplo, essa época nós estamos enfrentando um período de seca. A vegetação do nosso bioma, gente, ela é muito caracterizada por árvores torcidas. Já viram que nossas árvores são retorcidas? Além de ser retorcida, elas possuem uma casca muito grossa. A maioria das nossas árvores, principalmente se você for para a fazenda, você vai observar que as nossas árvores possuem um cascão em volta do caule, tá? Nós temos gramas, né? Nós temos arbustos. As nossas árvores são, no geral, de porte pequeno. Então, nós podemos observar que as nossas árvores são em modo geral, de portes pequenos. Se comparar com a Amazônia, as nossas árvores são bem pequenas, certo? Pode falar, Gabriel. Certo. Tem dia quando eu vou lá, tipo assim, faz já tempo, né? Faz tempo que eu não vou lá na fazenda da minha avó. Eu vou lá e quando eu sempre gosto de ficar olhando na janela, né? Que você encontra algum rebanho de vaca. Assim, fica passando, demora a passar árvore para onde que é a fazenda dela. Uma árvore, assim, depois de outras horas aparece outra árvore. Uma que quando eu passei parecia a árvore da África. Eu acho que da África. Parecia uma árvore da África. Vamos continuar aqui, Gabriel. O cerrado, gente, ele destaca muito por parecer com o bioma savana. O bioma savana é o bioma lá da África, sabe aquele bioma onde tem diversidade de animais? Claro. O cerrado, ele é muito parecido com aquele bioma. E nós temos também vários animais bem característicos lá, bem comparado lá com a savana. No entanto, o cerrado, ele é até conhecido como savana brasileira, tá? Comparando ali com o bioma de outros países. Professora, o bioma savana é savana bioma, que você fala. Por que nós somos comparados? Pela diversidade, tá? E também por possuir muitos animais. O clima também é bastante parecido, tá? Onde tem parte lá de chuvas e partes em temporadas de seca. Ok? Outra coisa que eu queria falar é que o nosso solo, ele é bem característico por possuir muita composição de alumínio, que é o que dá a característica das árvores retorcidas. As nossas árvores, elas são retorcidas por quê? Por causa do excesso de alumínio presente no nosso solo. Pode falar, Karen. Aqui em Frutal tem uma árvore que foi plantada há muito tempo, né? Um cara plantou ela, agora ela é gigante.
Ah, eu tava indo com a minha avó, lá na rua do mercado, lá, andando, eu olhei lá, tinha uma placa na árvore, fui olhar, aquela árvore tinha mais de 50 anos Qual que é já. a árvore? E, na verdade, qual que é o supermercado? Fica na rodoviária, ela. Foi montada em 1900 e pouquinho. Mas nós Professor, temos muito. Pessoal, o próximo bioma que nós vamos falar é o bioma da Caatinga. Oi, Matheus, pode falar. tem uma árvore também eu não sei onde que ela fica muito bem, só que eu tava vendo no YouTube que tem uma árvore que por ano ela cresce 1 centímetro. Vixe, Você não sabe. Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro. Vamos lá? Gente, a Caatinga, ela vai ocupar grande parte lá do nosso Nordeste, né? Muito conhecido. Ele é destaque em várias notícias, principalmente no período de seca. Então, ele vai pegar que parte de estados? Ele vai pegar Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte, Piauí, Ceará, Bahia, Pernambuco e Nordeste. Paraíba, tá? Então, ele vai professora, todos esses estados ali, tá? Esse bioma. Além desses estados, esse bioma pega algumas partes de Minas Gerais e também do Maranhão. Sabe lá o norte de Minas, lá? Ele Então, pega em tem Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Sergipe e o norte de Minas Gerais. Então, nós temos essa parte ali também com essa característica. Como que é o clima? O clima a gente considera como semiárido, tá? Eles falam muito, né? O sertão nordestino. Ele vai apresentar o quê? Vegetação de porte médio, ou seja, a parte arbustiva lá, nós falamos que tem característica de médio porte. Os galhos também são retorcidos, e uma característica muito marcante e que cai muito em exercício é o quê? A adaptação das folhas, ou seja, as folhas, elas foram adaptadas a sobreviver naqueles locais. Então, se você observar as árvores desses locais, você vai verificar que elas têm poucas folhas. Por quê? Segundo alguns estudos, as folhas daquelas árvores foram transformadas em espinhos. Tá? Então, lá, a característica arbustiva daquela região é de árvores com bastante espinho. Para que eles fizeram isso? Por que é isso? Para um meio de adaptação à seca, ou seja, para economizar água. Então, como não tem muita folhagem, não tem muita transpiração. Ao mesmo tempo, não tem o quê? A perca de água. Então, eles economizam água, porque é uma região muito seca, é uma região pobre em água, tá? Os cactos é característico lá dessa região, desse bioma caatinga, ok? Ah, já coloquei tudo. Quais são os animais da caatinga, meninos? Que tem ali, que nós podemos citar ali, bem curioso. Alguém saberia me falar quais são os principais animais? urubu, Professora, eu acho que pode ser escorpião, aranha e tio. Sei lá, cobras também pode ter? Lagarto. Por exemplo, sabe as araras? Arara azul, já viram falar? sim, Arara azul. o Rio filme. Tanto a ararinha azul, arara azul de Lear chama. E a ararinha azul são característicos dessa região. Eles são Animais Pera, de que região você tá falando? Arara vermelha é um dos animais da categoria. Nós temos também aquela pomba, a pomba branca, também é uma Ah, ave. tá, eu já vi, professora. Uma tia já morava aqui em casa. Essa região. Por exemplo, o cachorro do mato. Cachorro do mato é dessa
região, viu? O querida cachorro professora, selvagem? O que mais? Aham. A carcara, que é o nosso gavião, é característico dessa região, certo? Eu enviei lá no chat os animais. animais da Caatinga. Então é disso que A você tá barara falando. vermelha, preguiça, Eu achei que era comum, urubu. onça parda, jaguatirica, tamanduá, bandeira e tatu-bola da caatinga. Exatamente. Tem 4 biomas no Brasil, tem o Pampa agora. Vamos lá, 6 biomas. Vamos lá. Nós vamos falar agora sobre a Mata Atlântica, certo? É uma área que vai ocupar toda a faixa litorânea. Observa aí o mapa que eu mandei para vocês, ó, anteriormente. Nessa imagem aqui, ó, ela é essa parte toda azul, certo? Nessa daqui tá marcada pela parte verde, azulado. Então, toda a parte litorânea, ela é característica da Mata Atlântica, certo? Apesar que hoje não se tem 100% dessa região. Então, o bioma da Mata Atlântica vai pegar aí os estados Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, parte do Paraná. Ele passa ali por 11 estados. Vai até lá no Nordeste. Ele é um clima tropical úmido, que tem altas temperaturas, mas um índice pluviométrico muito alto, tá? A vegetação desse bioma é marcada por árvores de grande porte e médio porte, tá? Então, ela forma uma floresta muito densa e uma floresta bastante fechada na Mata Atlântica. A Mata Atlântica, gente, ela sofreu demais, tá? Hoje, estima-se que de 100% da Mata Atlântica, tenha-se somente 25% dela. Por quê? Ela foi devastada. Ela foi o quê? Desmatada. Certo? Ela sofre uma destruição constante. De parte fechada, para vocês terem noção, na parte densa, estima-se alguns biólogos que resta somente 7% dessa mata. Hoje. Se for analisar, hoje. Além da mata estar sendo destruída, nós temos uma presença muito grande do tráfico de animais dessa região. Então, além da mata, além da vegetação, além da flora, a fauna também vem sofrendo muito com isso. Tanto por falta de local para eles morarem, também pelo tráfico dos animais, tá? Que é uma grande ameaça nessa região. A fauna lá, ela é rica em espécies de aves, rica em espécies de mamíferos, répteis, anfíbios, insetos. É extremamente rica essa região. Quem que é Lucas, gente? Quem que é Lucas Góes? É o pai do Matheus. O Matheus está entrando pela conta do pai dele. Ah, tá. Ele... Você levantou a mão, o que é? eu ia fazer uma pergunta, só que eu já esqueci, então... Deixa. Tá. Não veio sinal aqui, não veio o tique, o barulhinho. Então, ela é muito rica em várias aves, em vários animais, tá? Por exemplo, o mico-leão dourado, que está em extinção, faz parte desse bioma. A onça-pintada faz parte desse bioma. O tamanduá-bandeira faz parte desse bioma. O macaco-sagui faz parte desse bioma. Então, nós temos muito animais presentes nesse bioma. O jacaré do papo amarelo, as jiboias, que mais que eu posso citar? Coloquei lá no chat. A cobra coral falsa é dessa região. O teiu, que é o que nós temos aqui em Frutal bastante, mas faz parte dessa região. A flora da Mata Atlântica, gente, ela é muito famosa por quê? Porque a maioria a grande quantidade da sua flora foram utilizadas para a produção de medicamentos, tá? Então, ali tem uma vasta parte da flora ali
que utilizamos para pesquisa, para produção de medicamentos. Ok? Nós temos aí o Pantanal, olha no cantinho aí, ó, o Pantanal, olha que bonitinho, né? Que pega que essa parte meio azuladinha, bem pequenininha aí do lado esquerdo. O Pantanal é muito bonito, tá? Ele pega uma pequena parte aí do território brasileiro, que é o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. O seu clima é de altas temperaturas, com muitas chuvas. Então, nós temos um verão chuvoso e um inverno muito seco, tá? A vegetação lá, ela é predominante por apresentar muitas gramas, árvores médias, tá? A maioria das plantas lá são rasteiras. Os arbustos, as plantas ali são consideradas mais rasteiras, mais baixinhas, tá? O que marca bastante esse bioma é o quê? Regiões que ficam bastante alagadas durante o verão e que nós podemos chamar de pântanos também, né? E seco na época do inverno. Então, tem essa característica, esse bioma, além da presença de muitos animais. Professor, a gente está falando do bioma Pampa agora ou está no Atlântico? Nós estamos no Pantanal, tá? Pantanal. Gente, e o bioma Pantanal, ele é característico por ser uma região turística aqui do Brasil. Então, muito famoso também. E por último, o bioma Pampa, que é um bioma bem pequenininho, olha lá embaixo, ó, que ocupa bastante aí a parte do Rio Grande do Sul, tá? O clima ali é subtropical, ele apresenta as 4 estações bem definidas, né? Tem o verão, o inverno, a primavera e o outono, bem definidos ali. A vegetação nessa região, ela é marcada pela presença de gramas e árvores de pequeno porte. Quase não se encontra árvores nessa região, é mais gramas. É uma região muito rica para plantação de arroz, de soja, é um local, um relevo muito propício para isso, ou também para a criação de gados, por causa de ser mais plano. Então, tem vastas áreas de pastagem ali nessa região. Ok, meninos? Ó, Sim. eu mandei esse resuminho aí para vocês, ó, um mapa mental dos biomas brasileiros, tá? Vocês vão pegar esses slides e vão passar para o caderno, resumindo, certo? Pode resumir. Ok? Tá. Não está aqui, mas eu vou falar para vocês. Nós temos o bioma aquáticos, que são os biomas correspondentes ao ambiente onde tem águas, tá? Água doce e água salgada. Então, nós podemos destacar a água doce como os lagos, rios, as lagoas, os igarapés, e a água salgada, os mares e os oceanos. Esses locais, eles são ricos, né, em fauna, ou seja, em espécies. Então, nós temos vastos seres vivos nessa região. Nós sabemos que o bioma aquático, ele ocupa mais de 70% do território do mundo. Então, nós temos muito mais água do que continente, ou seja, muito mais água do que solo. Então, nós temos regiões profundas e regiões rasas. Qual que é esse bioma? Bioma Ou Atlântico? que não são iluminados, certo? É o bioma aquático, Levi. Ok, meninos? Então, observando aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Olha aqui. Essas regiões, elas podem ser divididas em zonas eufóticas, zona disfótica e zona afótica, ou seja, um sistema abissal. Então, a zona eufótica é onde os raios solares conseguem entrar. É aquela região onde você consegue enxergar. Se passa um peixe por aqui, você consegue visualizar, porque é uma zona eufótica, ou seja, aqui consegue ter o quê? A entrada de raios solares, luminosidade, tá? A zona afótica, aquela zona onde não se enxerga nada, é nas profundezas. Os raios solares não conseguem ir até lá. A zona disfótica é uma zona intermediária, onde não tem tanta visibilidade mais, tá? É claro,
mas os raios solares não conseguem atingir, certo? Até chegar na zona abissal, ou seja, zona afótica, onde não tem nenhum tipo de luminosidade. Em todas as 3 regiões, existem seres vivos ali. Na zona abissal, que é a zona afótica, existe ser vivo que vive ali? Sim, por exemplo, o peixe-lanterna é um peixe que vive ali, tá? Como que eles fazem para se alimentar? Eles vão até a zona disfótica para capturar. A maioria são carnívoros. Eles vão até a zona disfótica, pega o seu alimento e volta para a zona abissal. Tipo assim, Ok? professora, igual lá no filme do Nemo, Isso, no filme mesmo aparece. retrata. Ô professor, e por causa disso que eles são vistos, quando eles vão lá caçar, que eles são vistos. Não entendi. Não é que Bom, são vistos, quando eles vão não caçar, entendendo. aí é onde eles são vistos, né? Exatamente. Que podemos verificar, né, que eles existem. André, Mas tem muitos bichos que vivem lá embaixo e nem sobem para comer. Né? Comem lá Não embaixo. consegue a luminosidade. São alguns animais que nem pode ter contato com a luminosidade, devido à sua estrutura física mesmo. Oi, Tomás. Oi, Lourenço, pode falar. eu tenho 2 pequenas perguntinhas. Pode falar. Não é nem 2 perguntas, mas a primeira pergunta é sobre o bioma aquático do Brasil. Vai cair na prova também ou só os biomas de terra? Não vai cair. Eu só estou falando para vocês conhecer, tá? Mas os biomas terrestres vão cair. Sim, vão cair sim. E as partes das zonas eufótica, disfótica e afótica caem, tá? Tá. E outra coisa, meu caderno de ciências, cadê meu caderno de ciências? Aqui, meu caderno de ciências, só tem mais nenhuma folha. Tem muito pouco aqui de ciências e você disse para fazer um pequeno resumo desse negócio. Só tem isso aqui de folha do meu caderno. Dessa pequeno negócio aqui até aqui embaixo. Então eu vou ter que comprar um outro caderno para fazer, tá bom? Tá bom. É assim mesmo. Na verdade, meus alunos gastam 4 cadernos por ano, né? Que? É. Esse aqui é o meu caderno, deu para 2 bimestres. Como nós estamos online, deu uma resumida, mas geralmente é 4 cadernos por ano. Isso é mal. Então eu vou comprar um novo e daí sim eu começo a fazer o negócio. Tá, entendi. Certinho, Lourenço. Pessoal, então só recapitulando, né? Quanto Professora, eu mandei um montão de coisa lá no chat. o ambiente marinho se divide em zona eufótica e principalmente em zona afótica, tá? Então, ela é caracterizada devido que à entrada da incidência da luz ali nessa região. Então, quanto mais profundo, né, mais perto da zona afótica ele vai chegar, certo? Pessoal, Certo. retornando aqui, então, outro fator que nós podemos citar são o quê? Fatores bióticos e fatores abióticos. Bióticos são aqueles que têm vida. Abióticos é o que não tem vida. Então, nessa imagem aqui, ó, tá bem dividido para vocês entenderem. Opa. Então, nós temos aqui fator abióticos, ou seja, que não tem vida. A significa não. Abiótico. Não tem vida. Que são os gases, a água, o solo, os minerais, tá? A energia, os nutrientes, isso tudo não tem vida, ou seja, são componentes abióticos. E nós temos os componentes bióticos, o que tem vida, certo? As árvores, as plantas, as algas, os animais, os fungos, as bactérias, são todos componentes bióticos, beleza? Entendido isso, recapitulando, isso aqui eu já falei para vocês em conteúdo anterior. Certo? Perguntas? Você vai disponibilizar o slide no grupo? Vou disponibilizar o slide lá na plataforma Meu Bernoulli, tá? Assim que ela retornar,
Eu penso que até à tarde já tá tudo normal. Ela tá passando por atualização, tá? Meninos, amanhã, o que nós vamos falar? Nós vamos falar dos fatores que vão influenciar os componentes abióticos e os fatores que vão influenciar os componentes bióticos, tá? Então, esse é o nosso tópico de amanhã. Falando tudo sobre isso, nós finalizamos o capítulo de ecologia, que é o último capítulo da apostila 2 que eu fiquei devendo para vocês. Ok? Vai ter tarefa? Vai ter tarefa. São todos os exercícios propostos do capítulo 4 da apostila 2. Então, eu vou passar amanhã, mas já estou deixando ciente para vocês que tem essa tarefa. Ok? Qual página? Eu tenho que verificar lá na apostila. Eu tenho Uma que abrir pergunta. online. Uma Oi. não, Não, tem mas é duas qual? perguntas. Pode falar. Eu já vou pôr aqui. Tem duas perguntinhas. Uhum. Pera, calma. A primeira pergunta é para quando que é para fazer o resumo desse negócio? Na segunda-feira. E a tarefa dos exercícios propostos? Também vai ser para segunda-feira. Ok. Professor, esses exercícios propostos são da quarta. É página. Marca aí, Caio. Calma aí. Apostila 2. Página 77. 78. 79. Do 1 ao 10. Para segunda-feira. Tô mandando no chat, calma aí. Mas eu vou passar ela amanhã, tá? Só vou abrir o template amanhã, porque eu não terminei ainda o capítulo. Ok? Meninos, fico por Então, aqui. você pode fazer a tarefa hoje, amanhã não. Aí depois amanhã envia? Não entendi, Levi. Você fazer a tarefa hoje, amanhã envia? Amanhã você envia. Você pode fazer hoje, amanhã é só enviar. Tá bom? É. Amanhã a gente continua com essa aula. Ô, Beijão. André, Até amanhã. Oi, Lorenza. eu tava pesquisando aqui, quando você falou do bioma que você gosta, qual que é o bioma que você gosta mesmo? Floresta temperada? Floresta parada. Essa foi a E daí- primeira coisa que eu coloquei no chat. Daí eu pesquisei aqui a floresta temperada Hum. e daí eu fui rodando aqui pra baixo nas imagens e eu achei um panda. Como é que Marrom? fala? Marrom? Um panda marrom. É um pano marrom. É essa É floresta muito aqui. bonitinho. Professora, e por causa disso eu tenho todos os biomas. O Pantanal, a Mata Uma coisa que eu esqueci. Vamos Atlântida, fazer chamada aqui, a ó. Amazônia, o pôr do sol, Como? lá no Canadá, a festa, Qual chamada? o parque. Então, Beatriz, Bernardo, Presente. Bruno. Presente. A Beatriz tá aí, gente? Sim, ela fala presente. Eu falei presente. Bernardo? Professora, pode. Pode ir saindo conforme eu vou falando. Bernardo. Vamos ensaiar. Não tá Bernardo aqui. não, né? Não. Não veio nem ontem nem hoje. Professora, o Bernardo, ele saiu da escola. Ah, o Bruno tá aí. Por quê? Caio tá aí. Fernanda. Presente. Gabriel. Tá aí também, né? Gustavo. Gustavo tá aí? Acho que não. Não, né? Continuando. Levi tá aí. Lídia tá aí. Lourenço tá aí. Lourenço Vasconcelos. Presente, professora. Tá aí. Matheus também tá aí. Miguel. Também não, né? E Otávio? Eu tô aqui. Quem falou? Eu tô aqui. Otávio? Certinho. Mais alguma pergunta? Eu tô aqui também, tá, professora? Nenhuma. Então, tá bom. Até amanhã, meninos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.